Alô, alô, boa noite. Vamos esperar a galera chegar. Temos alguém aí? Temos alguém aí? Conforme vocês forem chegando, vão me dando boa noite pra eu ver quem que tá aparecendo. Ai, Valquíria maravilhosa. Boa noite, Valquíria. Boa noite, Juju. Juju, minha parceira do time. Juju, que nós temos nossa live agendada para domingo, eu e Ju Pazos. Vim te contar que tá na mente. Valquíria, tô no Tá na Mente. Só faltou aquele cartaz de mãe, filma eu, tô no Tá na Mente. Olha, já entrou bastante, já temos algumas pessoas online. Boa noite para vocês. A Jo entrou. Boa noite, Jo. Eu postei agora há pouco dizendo que tava esperando dar o nosso horário. A Jo logo me respondeu que também tava esperando. Vamos, deixa eu ver que horas são. São 9h01. Vamos esperar alguns minutinhos pra galera ir chegando. Tô vendo que tá entrando gente. Não sei se todo mundo que tá aqui... Ah, a Valquíria também tá na contagem regressiva. Eu não sei se todo mundo que tá aqui já me conhece. Eu me chamo Thaís Bernardo Schomer. Sou formada pela Sociedade Brasileira de Coaching. Faço parte do time de transformação da Carol Ferreira. E em breve, na formação de semana que vem, vou me especializar no método de emagrecimento da Carol. Então, se é a primeira vez que você tá me vendo, seja muito bem-vindo. Toda semana eu faço as lives às quartas-feiras, às 9 horas, o nosso Tá na Mente. E eu trago conteúdos de mudança de mentalidade que te ajudem a emagrecer, a descobrir seus propósitos, descobrir seus porquês, a controlar a sua mente em prol dos seus objetivos. Então, se é a primeira vez que vocês estão aparecendo por aqui, muito bem-vindas. Deixa eu ver que horas são. Mais alguns minutinhos. Eu tava falando que domingo, às 20 horas, tenho 20 contar da minha querida Ju Pazos. Conta na Mente. Nós vamos fazer uma live conjunta, totalmente pensada pra vocês. Se vocês gostam do 20 contar e gostam do Tá na Mente, aguardem que domingo vai ser matador. Ari, boa noite, Ari. Ari tava malhando agora há pouco, tava só vendo aqui os stories dela. A Ari também é minha companheira de time de transformação. Cida acabou de entrar. A Ari tava contando agora há pouco nos stories como é que ela fez pra vencer a mente dela hoje. Que ela tinha todos os motivos pra ter deixado a mente dela sabotá-la, porque ela está com uma crise de rinite. Tô só acompanhando vocês. Tava ficando gostosa. Tava ficando gostosa. Mais gostosa. Vamos só aguardar mais um pouquinho, que a galera tá chegando. Quero só ver vocês todas presentes lá no domingo também na nossa live especial, hein? Daqui a alguns dias a gente deve colocar pra vocês qual vai ser o assunto que a gente vai falar. Mas sabe que vim te contar e Tá na Mente sempre tem conteúdos muito bons pra vocês. Então hoje nós vamos falar sobre propósito de vida. Ai, caramba, apareceu umas coisinhas aqui. Vamos falar sobre propósito de vida. Acho que propósito de vida é algo que deixa muita gente maluca, né? Tive uma conversa essa semana com certos alguém por aí que tava pirando nesse assunto. Tem gente que fica enlouquecida, dizendo: ai, mas eu não consigo descobrir qual é o meu propósito. Calma, gente. A maioria das pessoas realmente tem muita dificuldade de encontrar o propósito, mas isso não quer dizer que a gente vai que vai morrer por conta disso, que vai viver uma vida vazia, né? Olha só, eu tenho um frequentador assíduo nas minhas lives, tô adorando, viu? Ai, daqui a pouco ele vai estar aí se intitulando Chato de Gostoso. Mas tem gente que fica enlouquecida quando a gente fala de propósito de vida, como se fosse algo que, se você não descobrir o seu, você vai viver uma vida vazia. E a gente, quando vai
Agora, quando a gente vai procurar o nosso propósito, a gente tem mania de achar que é algo muito grandioso, que tem que ser algo, uma ideia revolucionária para salvar o mundo. E às vezes a gente fica se torturando buscando isso e a gente acaba pregando pegadinhas na nossa mente, porque ela fica preocupada em achar essa resposta e às vezes vocês vão ver, passar dessa live, que pode ser algo que está do seu lado e você nunca percebeu. Tem uma proposta aqui pra vocês. Dependendo da hora que a gente terminar essa live, de como for o decorrer dela, eu tenho uma ferramenta muito legal para aplicar para vocês sobre propósito de vida. Então, fiquem até o final da live, tá certo? Agora a gente já tem 5 minutos e eu vou começar então a falar sobre o nosso tema, sobre o propósito de vida. Mas falam tanto de propósito de vida, o que é o propósito de vida, né? Boa noite, Juliana. Juliana também tá passando aqui toda semana. Tô gostando de ver esses homens marcando presença aqui no nosso Tá na Mente. Então vamos começar a falar. O que é propósito de vida? Eu tava falando aqui que tem muita gente que fica se torturando, achando que propósito de vida tem que ser algo muito grandioso, alguma ideia que vai revolucionar o mundo, que vai acabar com a fome das crianças no mundo, ou que coisas que de repente é humanamente, não vou dizer que é humanamente impossível, porque às vezes nosso propósito não é impossível quando você tem uma equipe, quando você tem pessoas engajadas, né? Mas o importante de ter um propósito é você se sentir parte, você se sentir fazendo algo que vai ajudar, que vai te fazer acordar motivado. Então, assim, o propósito de vida em si é a razão para você fazer as coisas que te fazem bem, é o que te move. E quando a gente fala de propósito, acho que a primeira coisa que a gente pode pensar a gente tem uma série de critérios que a gente tem que corresponder para de repente achar o nosso grande propósito. Então, a primeira coisa que a gente tem que satisfazer quando a gente fala de propósito, e tem muita gente que se sente mal com isso, é preencher o nosso eu. Esse aqui é um círculo que eu vou falar para vocês assim. Primeiramente, a gente tem que preencher o propósito do nosso eu. E o que vem a ser o propósito do nosso eu? Pode ser qualquer coisa que te faça levantar da cama todo dia e ir trabalhar e ir em busca do seu dia. Então pode ser algo que pode ser um bem material, você pode querer acordar todos os dias e batalhar o seu dia e conquistar para ter um iPhone de última geração, para ter um carro, para ter um apartamento. Pode ser bens materiais, e o que a gente precisa entender é que não é egoísmo você querer satisfazer primeiro o seu eu, viver um propósito somente para você. Né? Porque é muita coisa de mídia, muita coisa de pressão que o mundo faz de que você tem que ter responsabilidade sobre o outro. Mas desde o momento que a gente pega um avião, quando vem as instruções lá, primeiro coloque a máscara em você, depois coloque nos outros. Se você não é uma pessoa que está satisfeita com o seu propósito, como é que você vai ajudar o outro? Como é que você vai abraçar uma causa muito maior? Então, acho que o primeiro passo é você entender qual é o propósito do seu eu. Por que você faz o que você faz e é isso que te faz feliz? Quando a gente consegue preencher o nosso eu, a gente começa a olhar pro nós. A gente entra na segunda circunferência aqui, que é o do nós. E o que pode ser o nós? O nós pode ser assim: eu estou totalmente satisfeita, cheguei, consegui o que eu queria, consegui satisfazer o meu eu, agora eu vou pensar no nós. O nós normalmente é o círculo da família. É quando eu vou pensar em dar um descanso bom para os meus pais durante a velhice. É quando eu vou pensar que eu quero dar para os meus filhos, eu quero que o meu filho possa escolher a profissão que ele quiser. Se ele quiser fazer malabarismo dentro do circo, tipo, eu não ficar preocupada que ele vai sofrer na vida. Então, de repente, está vinculado a você garantir o futuro de alguém que esteja muito próximo, você fazer bem para essa pessoa, você querer satisfazer as necessidades dela depois que você fez o seu. Então, isso pode ser o propósito que inclui o nós. E aí, então, você preencheu o eu, você vai abranger o nós, que seria o caso de famílias e pessoas próximas. E, por final, quando você tiver satisfeito o seu eu, o nós, aí você pensa em todos nós, que aí sim viria a grande causa, que poderia sim ajudar o próximo que nem é tão próximo, mas é o próximo que eu acabei de conhecer, se engajar numa ONG,
de repente tentar acabar com a fome do mundo, né? Então, e por que ele segue esses critérios? Porque quando a gente tem um prazer imediato, a gente libera a dopamina. A dopamina é o hormônio que traz prazer imediato e ela está muito relacionada a satisfazer os próprios prazeres, os próprios propósitos. Então, quando você coloca que seu propósito de levantar da cama todos os dias é comprar um carro, por exemplo, enquanto o carro tiver cheirinho de novo, você vai estar liberando a dopamina, você vai se sentir satisfeito. Só que quando acabar o cheirinho de novo do carro e aí você tiver que traçar um outro propósito, você vai ver que você vai conquistando seus propósitos pessoais e isso já não vai mais estar satisfazendo tanto. Aí é quando você entra o nós e o todos nós. E quando você faz um bem pro outro, você libera a serotonina. E a serotonina traz o prazer duradouro, ela tem um prazer mais longo. É quando você age, é quando você faz uma ação altruísta. E então, quando você tiver com o seu eu satisfeito, você vai pensar no próximo. E aí é onde as pessoas costumam quebrar muito a cabeça, quando saem do círculo do eu e entram no nós e no todos nós. E descobrir o propósito não é, como eu falei algumas vezes, assim, você não vai morrer se você não descobrir. Mas pessoas que vivem o seu propósito, que descobrem o seu propósito, são minorias e normalmente elas costumam ter mais energia no que vão fazer, elas fazem com mais prazer, elas não fazem tão no automático. Porque muitas vezes quando a gente liga o automático, a gente cria uma rotina de eu levanto todo dia, chego no meu trabalho, eu abro os meus e-mails, eu respondo e-mails, eu passo em reuniões, eu preencho planilhas. Você entra num esquema automático e você não se permite nem fazer outras coisas para descobrir o seu propósito. Então você vive uma vida que de repente você não está tão satisfeita, porque você não consegue enxergar esse bem pro próximo, essa circunferência do nós. E aí você acaba precisando de mais. Então aquilo entra no automático e para você descobrir o seu propósito, quando você está envolvido nessa rotina automática, fica ainda mais difícil, porque você não se permite experimentar outras coisas. Então, descobrir o seu propósito vai estar muito relacionado às suas habilidades e às coisas que você gosta de fazer. Então, para a gente pensar no nosso propósito, é bom para ampliar a visão, pensar no eu. Eu já estou satisfeita com as minhas necessidades, com os meus propósitos pessoais, depois no nós e depois no todos nós. E aí, eu preparei para vocês aqui também algumas dicas de como que eu descobri o meu propósito, né? Ele não veio na forma de eu me sentar e ficar pensando qual que é o meu propósito, porque quanto mais a gente se questiona qual é o seu propósito, qual o nosso propósito, mais a gente distrai a nossa mente com uma resposta que de repente ela não vai trazer de imediato. Você não vai estar andando na rua e tropeçar e falar, encontrei meu propósito. Ou você vai sentar à tarde, tomar um cafezinho e ficar, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Então, um dos passos é analisar quais são as suas habilidades. E como você pode ajudar as outras pessoas com as suas habilidades. E outra análise que é bom fazer também é o mundo, o mercado, as pessoas à minha volta necessitam dessa minha habilidade. Eu posso ajudá-los a satisfazer o mercado de alguma forma com essas habilidades que eu tenho? As pessoas que precisam disso, precisam de algo que eu posso dar? E eu li também que disseram assim que o propósito está muito vinculado a você tentar resolver as coisas que mais te incomodam no mundo. Isso vai te trazer felicidade, porque quando você tem alguma coisa que te incomoda, quando você tá fazendo alguma coisa que te incomoda e que você consegue acordar e dormir todos os dias e sentir que você tá acabando com esse incômodo na vida de outra pessoa, isso vai te fazer sentir feliz, isso vai te fazer sentir que você vive o seu propósito. A Ariane disse que precisa registrar aqui que eu fui uma das grandes responsáveis por ter descoberto o propósito. É verdade. Antes da Carol existir na minha vida, a Ariane foi minha coach. A gente iniciou um processo antes de eu começar a trabalhar com isso, quando eu terminei de me formar. E desde sempre, eu sempre olhei pra Ariane assim e eu sabia mais ou menos que tinha algumas coisas que ela não gostava no que eu fazia. Aos pouquinhos a gente foi descobrindo juntas, né, Ari? Mas voltando aqui.
Então, quando você faz algo que é em prol daquilo que te incomoda no mundo, é um sinal de que você coloca um sentido na sua vida. E quando você se sente ajudando outra pessoa a tirar isso do dia a dia dela, que nem no meu caso, eu sempre briguei com a balança. A minha vida inteira eu lutei eu lutei com o meu peso, eu lutei para encontrar o meu corpo, o meu corpo ideal e tá bem comigo mesma. E então, quando eu descobri isso e eu comecei a ajudar outras pessoas, isso fez muito sentido pra mim. Então, hoje, esse trabalho que eu faço aqui de acordar, eu acordo e durmo pensando em soluções para ajudar as pessoas a enfrentar aquilo que um dia foi o meu maior problema. Então, isso me faz sentir, vamos dizer assim, útil pro próximo. Isso faz eu liberar serotonina. Mas, como eu tava falando, quando eu fui em busca do meu propósito, eu fui buscar lá na escola quais eram as minhas habilidades, no que eu era boa e o que eu fiz com isso. Então, eu lembro que as minhas melhores notas era em português, eu me comunicava bem, as pessoas falavam muito disso. E aí eu pensei, como que eu escolhi minha profissão? Foi baseada nisso? Foi baseada no quê? E aí eu cheguei a uma conclusão, eu consegui resgatar. Isso foi um período muito longo, durou meses. Eu tava fazendo coach, eu fazia sessões de terapia, eu trabalhava muito essa questão. Então, eu fui buscar como que eu tinha escolhido a minha profissão. E aí eu lembrei que na época que eu entrei na faculdade eu queria ser veterinária. Não tinha nada a ver com saúde, nem com essa parte de nutrição e de emagrecimento que eu trabalho hoje. Mas na época eu queria ser veterinária, eu queria cuidar dos cachorrinhos e eu pensei, por que eu escolhi fazer administração? E aí eu fui ver que era por uma necessidade que eu tinha de ganhar dinheiro, de sair da situação que eu me encontrava. Meus pais, na minha família ninguém ainda tinha se formado em ensino superior, e eu via que tinha alguma coisa na minha vida que precisava ser mudada e eu queria viver mais do que aquilo que eu estava vivendo. E aí fazer administração foi uma forma que eu achei de ingressar no mercado de trabalho com menos dificuldade, de fazer oportunidades acontecerem na minha vida. E aí, resgatando tudo isso, eu pensei, e eu acabei me matriculando em administração porque eu fui bolsista pelo ProUni, porque eu consegui, porque era o curso onde minha nota atendia e a minha estratégia era fazer administração, entrar no mercado e mais tarde pagar uma faculdade de veterinária. Então eu pensei assim, eu não escolhi a minha formação por questões de habilidade, do que eu tinha dom. Porque eu lembro que quando eu analisei as matérias que eu era melhor no ensino médio, eu cheguei à conclusão que eu queria ser jornalista, que eu queria fazer serviço social e nunca pensei em fazer administração, muito pelo contrário, eu tinha muito certo que administração era o último curso que eu queria na minha grade de escolhas. Enfim, me formei em administração de empresas, depois eu fiz ciências contábeis e com o passar do tempo eu descobri que não era aquilo que eu queria. Então, a segunda dica que eu tenho o segundo insight que eu tive nesse caminho de descobrir o meu propósito foi que eu estava fazendo algo que eu não queria. Então, ter consciência do que você não quer já é um caminho para você descobrir o que você quer. Porque quando a gente não sabe o que a gente não quer, a gente acaba se envolvendo num ciclo e você, por exemplo, você tá lá no trabalho, você começa a ter uma estabilidade, você começa a ser promovido, você começa a ganhar mais e aí te colocam em treinamentos e você vai se engajando naquilo e você vai sendo envolvido por algo que não te preenche, que de repente não é o que você quer fazer. Então, você tem uma dúvida, Ju? Manda aí qual é a sua dúvida. E eu vou falando aqui, conforme for eu vou respondendo. Então eu descobri que aquilo que eu estava fazendo no momento não é o que eu queria. E depois que eu descobri o que eu não queria, eu passei a exercitar muito a análise das minhas habilidades. Eu comecei a pensar nas coisas que eu fazia que eu sentia prazer. Então, e uma das coisas que você pode, um dos caminhos que me levou a descobrir o que eu gostava de fazer era pensar o seguinte: quais são os livros que eu gosto de ler, quais são os assuntos que me interessam, quando eu vou procurar um documentário, alguma coisa, que tipo de documentário que eu gosto
de assistir. Outras coisas que eu também pensei era o que eu faço que eu poderia fazer de graça. E aí foi que eu descobri, eu fui caminhando para descobrir o meu propósito. Eu gostava de ler sobre desenvolvimento humano, sobre como a mente trabalhava, e de repente eu percebi também que eu gostava de, como eu fiz dieta a vida inteira, eu gostava de entender sobre os alimentos, os alimentos funcionais, como é que meu corpo reagia a cada coisa. Então, nesse meio tempo, eu já fui direcionando, eu falei, olha, eu posso fazer nutrição, eu gosto de nutrição, eu acho que gosto de nutrição. Aí eu fui amadurecendo. A Ju perguntou por que eu resolvi buscar o meu propósito, que me moveu. A primeira coisa que me moveu a buscar o meu propósito era perceber que eu já estava, foi o meu start, assim, foi quando eu pensei, quando eu parei para refletir que eu vivi infeliz, a minha vida girava em ciclos que terminavam do mesmo jeito, que era eu acima do peso, deprimida, insatisfeita, querendo mudar de área na empresa que eu trabalhava. Então, assim, a primeira vez que eu passei por esse ciclo foi quando eu mudei de emprego. Eu tava hipertensa, eu tava deprimida, eu tava com quase 100 quilos e com o princípio de síndrome do pânico. E aí eu mudei de emprego e eu percebi que eu falei, agora eu tô no paraíso. Aqui vai ser onde eu vou me realizar, onde as coisas vão acontecer. E aí, no primeiro e segundo ano nessa empresa, eu consegui... Não, foi no primeiro ano, eu consegui equilibrar minha vida pessoal, eu consegui emagrecer 20 quilos. E, de repente, eu vi que tudo estava se repetindo, eu estava ficando deprimida de novo, eu estava colocando a culpa da minha depressão nos meus chefes. E aí eu falei, eu preciso mudar de área, porque aqui as pessoas... Eu tenho problema com as pessoas aqui. Então eu comecei a questionar o porquê que eu queria mudar de área. E aí eu mudei de área, eu tive um novo início em outra área. E quando eu tava 1 ano nessa área, eu comecei de novo a engordar. Porque quando eu saí da área antiga, eu já tinha recuperado acho que uns 15 quilos dos 20 que eu tinha perdido no primeiro ano nessa empresa. E aí, quando eu mudei de área, eu falei, agora vai ser tudo novo, vou começar de novo, vai ser tudo maravilhoso. E eu consegui emagrecer de novo, e eu consegui começar a deprimir de novo. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Se o problema era meu chefe na antiga área, e eu mudei de área, mudei a convivência com as pessoas, e eu tô passando por isso de novo, talvez não seja esse caminho que eu tenho que trilhar. Então, foi aí que eu comecei essa busca do meu propósito, do que eu gostava de fazer. E junto com isso, casou de ser muito na época que já tinham me avisado que isso estava muito vinculado ao meu emocional. Então foi quando eu fui buscar o processo de coaching. E aí foi quando eu me formei na Sociedade Brasileira de Coaching. E aí eu dei um pico de energia, falei, não vou passar por isso de novo. E aí passou alguns meses, meu rendimento começou a cair de novo, eu não conseguia manter a minha motivação. E então, quando começou a ficar muito difícil de eu levantar da cama e ir pro trabalho, eu percebi que tinha alguma coisa errada e que não era o meu chefe da antiga área, não era o meu chefe da nova área, que não era aquilo, que não eram eles que me deprimiam, era eu que permitia. Só que nessa segunda vez que esse ciclo voltou a acontecer, eu já tinha entrado no curso na turma 3 da Carol, no curso fechado de emagrecimento da Carol, e eu já estava trabalhando com muito, tanto na terapia quanto nas ferramentas de coach, para descobrir os meus porquês, para me entender. E o processo de coach, tanto o processo quanto a terapia, levam muito a gente a olhar para trás para entender o hoje, e principalmente o coach te leva a querer entender o futuro. E então, quando eu terminei a turma 3, eu já sabia que eu não queria continuar naquele ambiente. Então eu percebi que o problema não era meu chefe, e sim o mundo corporativo, e o problema estava comigo, que eu não me enquadrava mais nesse mundo corporativo. E eu tive certeza disso quando eu comecei a olhar para os lados, porque no banco onde eu trabalhava a gente podia rodar internamente. Então quando eu comecei a procurar vagas internamente, porque eu falei, o problema está aqui, eu percebi que para qualquer lugar que eu mudasse, eu ia continuar sentindo aquilo. Eu podia emagrecer, e eu achava que o meu problema era porque eu estava acima do peso, eu era infeliz porque eu vivia acima do peso, eu era infeliz porque eu não tinha as coisas materiais.
E aí foi quando eu olhei que eu tinha conseguido, eu tava com a vida, eu tinha um salário que pra mim me permitia viver muito bem. Eu tirava férias e viajava uma vez por ano, às vezes até mais de uma vez. Eu tava com meu apartamento montado, eu não tinha atraso de quanto eu tava com a minha vida financeira arrumada e eu falei, o que que tá acontecendo? Cadê a felicidade? Cadê a... Aí eu parei pra pensar o que que a Thaís de 20 anos atrás queria. E era exatamente estar onde eu estava agora, com 30 anos. 20 anos não, de 10 anos atrás, quando eu tinha 20 anos. E era estar exatamente onde eu estava. E eu falei, cadê a felicidade? Por que que eu vivo infeliz? E aí, em conjunto com isso, depois que eu passei pelo processo de coach com a Carol, eu fiz parte do time de transformação e eu comecei a auxiliar a Carol nesse processo com outras mulheres. E aí, quando eu fui percebendo, quando eu fui acompanhando a evolução de outras mulheres, quando eu vi quando eu senti a gratidão que elas tinham, de repente, por eu estar me doando daquela forma, por eu estar simplesmente contando a minha história para elas, aquilo ali foi liberando a tal da serotonina, né? Que é quando a gente tem as ações altruístas. E aí eu percebi que era isso que eu queria fazer. E estava muito alinhado com a minha vontade de entrar num curso de nutrição. Então, foi aí que eu identifiquei o meu propósito. Eu resolvi buscá-lo quando eu percebi que o que eu tinha era o que eu tinha planejado ter, era o que eu queria, era o que eu desejei, era o que um dia eu desejei ter. Só que eu vivi infeliz. Eu percebi que eu podia emagrecer quantos quilos fossem. Que enquanto eu não resolvesse algumas questões emocionais em mim e algumas coisas no meu ambiente externo, eu ia permanecer infeliz. Eu não estava vinculado ao peso que estava na balança, eu não estava vinculado. Estava vinculado exatamente a essa vida sem propósito. Então foi aí que eu me descobri. Só que aí a gente tem uma outra coisa que também acontece quando a gente descobre o nosso propósito. A gente tem que ter coragem de ir atrás dele, de trabalhar por ele. Então, e eu tinha muito medo. Para mim era desafiador pensar em deixar essa segurança financeira, em abandonar o meu registro na carteira de trabalho e para viver do meu propósito. E aí eu percebi uma série de inseguranças nisso. Só que isso, acho que a falta de vontade de levantar de manhã cedo e ir para aquele ambiente era muito mais forte que esse medo. Então eu não podia ficar paralisada. Então eu analisei quais eram os meus medos e o que eu precisava fazer. Então um dos medos que eu tinha era totalmente voltada à segurança financeira, porque eu cresci acreditando que eu precisava ter um salário bom. Aquilo era o que eu tinha percorrido, eu tinha buscado a vida inteira. Como é que eu ia abrir mão disso? Então eu tracei um plano. O medo não me paralisou. Então eu tracei um plano financeiro para 11 seria mais ou menos para um ano, e em 11 meses eu consegui alcançar esse plano financeiro que ia me dar a segurança dos meses que eu ia fazer essa transição de carreiras, vamos chamar assim. E eu tinha outra coisa que me deixava muito ansiosa, era o fato de do tempo estar passando e eu não me sentir fazendo nada para buscar esse meu propósito. Então foi quando eu também comecei a fazer o meu curso de nutrição. E outra coisa também que eu tinha medo é que eu precisava de alternativas, porque eu falei, se não der certo eu viver desse meu propósito, né? Então o curso de nutrição foi uma alternativa e entender que nenhuma situação na nossa vida é definitiva. Porque de repente você fica com medo de viver seu propósito, de abrir mão de repente da segurança que você tem hoje e viver o seu propósito por medo se não der certo, o que vai acontecer, como é que eu vou viver. Então entender o seguinte, nenhuma situação na vida é definitiva. Nada na vida é definitiva, exceto a morte. Morreu, acabou. Mas hoje a gente tá de um jeito, amanhã pode estar de outro, né? As coisas mudam o tempo inteiro. Então, pensar nisso, pensar que, se não der certo eu viver de um jeito, eu tenho a alternativa de viver de outro, eu vou buscar outra coisa, mas algo mais relacionado ao meu propósito possível. A Valquíria tá dizendo que tá nessa, mudando de propósito profissional. É isso. Então, o meu plano
para encontrar segurança e ter coragem de mudar foi... Eu tinha muito medo de passar necessidade financeira, então foi traçar um plano financeiro onde eu conseguisse me manter durante a transição e sair com segurança, porque a gente tem valores. E o nosso propósito não pode passar por cima dos nossos valores. E tem gente que tem valores de buscar lá os propósitos materiais e ok, isso diz respeito a cada indivíduo. Tem pessoas que têm muito o valor da segurança muito forte e esse medo pode paralisar. E ok também, só que você não pode ficar paralisado. Se você tem o medo de passar necessidade financeira, você precisa traçar um plano para mitigar esse medo. A Valquíria tá dizendo que tá lutando por esse medo não paralisar e a Fran também. Então, eu analisei os meus medos e eu tracei planos e estratégias para diminuir esse medo dentro de mim, para deixar cada vez mais certa do que eu queria e que eu poderia viver o meu propósito. Então foi isso que eu tracei. E aí, a quarta dica que eu trouxe para vocês é assim, não crie expectativas de que, descobri o meu propósito, minha vida vai ser linda, algo mágico vai acontecer. Nem sempre funciona assim. Na verdade, requer muita análise, né? Você tem que se analisar e não vai ser um dia assim, não vai ser sentada, vou fazer um exercício aqui, pegar a caneta, qual é o meu propósito de vida? Não vai ser assim. De repente, você vai parar pra pensar, tipo, nessas coisas que eu tô te dizendo, você vai parar pra analisar que livros que eu gosto de ler, o que eu gosto de fazer. Eu percebia que eu passava muito tempo, acho que era domingo que passava aquele The Biggest Loser no Discover Home Health. Eu adorava ver aquelas pessoas com obesidade mórbida, batalhando para alcançar o objetivo. Eu chorava vendo aquelas pessoas indo atrás, eu sentia dor com elas. Hoje eu assisto muito aqueles Quilos Mortais, Emagrecer, o que eu faço. E eu assistia muito documentário no Netflix voltado à alimentação. Então, de repente, eu percebi, eu falei, tá aí, meu propósito está muito vinculado a isso. E isso foi coisa que eu gostei da vida inteira. Então, foi quando às vezes o seu propósito tá ali, ó, do seu ladinho. Com a Ari foi mais ou menos assim. Você descobre que o seu propósito tá ali do seu ladinho e não é quando você, descobri meu propósito, vão vir, vai bater sininhos, vai vir um anjo, e não vai ser nada assim. Às vezes você tá tomando banho, você conseguiu concluir essa análise, descobri. E aí é traçar seu plano pra isso. Tem 32 minutos de live. Eu quero saber o seguinte, deixa eu ver. A Ju, você acredita que podemos ter dois propósitos distintos? Amar duas coisas se dividir entre ambas? Sim, lógico. Ô, Ju, é o seguinte, é que nem a Carol fala, tipo, porque eu tenho 2 braços, eu não preciso de 2 pernas? Não faz sentido. É o seguinte, às vezes a gente tem algo que a gente gosta de fazer, que tá satisfazendo o nosso eu. Mas aí você vai sentir muito na vontade de satisfazer o nós e o todos nós. E aí você vai buscar alternativas para isso. Por isso que a gente vê muita gente que faz trabalho voluntário, porque elas descobrem aquele amor, o amor que o amor em ajudar o próximo, é a tal de liberar a serotonina nos atos altruístas, é você se ver numa profissão, porque eu também fui buscar isso. Quando eu tava trabalhando lá e eu tinha aquela coisa cansativa, eu ficava pensando assim, isso aconteceu muito quando eu mudei de área. Funcionava o seguinte, quando eu trabalhei na primeira empresa que eu era auditora, eu era responsável pela equipe em campo. E aí eu vi que eu tinha muito prazer em ensinar os assistentes, os estagiários mais novos a aprender o trabalho, a andar sozinho, e eu ficava feliz quando eles eram promovidos. Quando eu passei pela primeira área no banco que eu trabalhei, eu tinha muitas pessoas no mesmo nível que eu. E quando colocaram um estagiário e eu tive que ensinar esse estagiário e eu vi isso acontecer de novo, eu falei, tem alguma coisa aí. Quando eu vi que ele foi promovido, que ele foi efetivado, eu me sentia feliz com isso. E quando eu vi ele contando para as pessoas, a Thaís me ensinou, foi gostoso, isso para mim era muito bom.
E aí, quando eu passei pela segunda área, que eu falei foi onde meu ciclo, foi o ciclo final, eu fui trabalhar sozinha e eu percebi que eu sentia a falta de ter alguém para ensinar, de ter alguém para falar, vamos junto, eu quero ver você evoluir. Então foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha necessidade de ver outras pessoas evoluindo também, de passar esse conhecimento. E aí eu pensei, tudo bem, eu posso ter o meu trabalho no banco, manter a minha segurança financeira e fazendo num paralelo o trabalho que eu já fazia no time de transformação, que era ajudar as pessoas. E eu falei, eu poderia fazer isso de graça pro resto da vida, né? Mas quando eu percebi que eu queria muito mais isso do que estar dentro do mundo corporativo, eu vi que não dava pra fazer isso de graça pro resto da vida porque eu tenho contas pra pagar. Mas acredito eu, na minha opinião, pelas coisas que eu pesquisei, que sim, a gente pode ter dois propósitos. A gente pode ser muito bem resolvida na nossa vida profissional e achar que a gente precisa fazer algo pelo todos nós, que se a gente tem condições, é por isso que eu falei que existem ONGs, que existem essas instituições filantrópicas, justamente por isso, pela essa necessidade que a gente tem de também ajudar o outro, né? Porque a gente libera substâncias quando a gente ajuda o próximo, quando a gente vê o próximo prosperando, quando a gente se sente resolvendo problemas do mundo, problemas que incomodam a gente tá resolvendo isso no mundo. Então, na minha humilde opinião, com base em tudo que eu estudei, sim, a gente pode ter mais de um propósito, sim. Respondida a pergunta? Eu falei pra vocês lá no início que eu ia fazer uma ferramenta. Eu quero saber se vocês querem que eu faça essa ferramenta. São 36 minutos de live que a gente tem aqui. Se vocês quiserem, eu vou fazer ela bem rapidinha. Me fala aí se vocês querem ou não que eu faça. Olá, Sara. Sara chegou agora, a live vai ficar gravada se alguém tiver, o pessoal que tá chegando agora. Quero saber. Que é a ferramenta? A Ju tá a tarde inteira esperando a ferramenta. Tá. Boa. Vai ser bem rapidinha, tá? Acho que a Ari já fez essa ferramenta, mas acompanha aí, Ari. Depois eu quero saber se ajudou vocês, tá? É o seguinte. Vai ser bem rápida. Eu vou pedir pra vocês fecharem os olhos e só focarem na minha voz. E aí, quando a gente terminar essa ferramenta, eu quero que vocês subam os comentários aqui como é que foi pra vocês, tá bom? Então, nesse momento, vou pedir pra vocês fecharem os olhos e eu vou guiar vai ser uma mentalização que eu vou guiar com a minha voz. Então, prestem atenção na minha voz, tá bom? Eu quero que vocês imaginem que vocês estão num quarto. Um quarto branco. Olhem tudo em volta esse quarto, ele é branquinho. E vocês estão deitados numa cama. É uma cama de hospital. E você está vivendo o seu último dia de vida. Você tem a opção de ver 3 pessoas nesse seu último momento. E aí, nesse momento, eu quero que você escolha quem são essas 3 pessoas que vão te visitar. Você tá deitadinho na cama, olhando tudo em volta. É um quarto de hospital, é uma cama de hospital. De repente, a primeira pessoa que você escolheu para ver nesse momento bateu na porta. Ela começou a abrir a porta devagarinho. Você viu quem é. Essa pessoa está se dirigindo à sua cama e ela vai sentar bem no cantinho da sua cama. Ela pegou na sua mão, ela olhou bem fundo nos seus olhos e ela olhou para você e disse o seguinte. Ela falou assim: minha querida, pode ir em paz. Vá com o coração tranquilo. Pois tenha certeza que nessa vida você foi uma ótima. O que você gostaria que ela falasse nesse momento? Que você foi uma ótima o quê? Então vocês se olham de novo. Te dão um abraço bem fundo de despedida.
Você olha nos olhos dela, você dá você respira fundo, pode respirar fundo. Olha bem nos olhos dela. Ela te dá um abraço bem forte, um beijo, e ela vai saindo do quarto bem devagarzinho. Nesse momento você está refletindo sobre o que ela acabou de te dizer. Então, de repente, alguém bate na porta. É a segunda pessoa que você escolheu para te ver nesse momento. Essa pessoa vai andando em direção à sua cama, te olha bem fundo nos olhos, te dá um abraço, respira fundo e fala: minha querida, vá em paz, acalma o seu coração, pode ir descansada, porque nessa vida você foi uma ótima... O que você gostaria que ela falasse nesse momento? Você foi ótima no quê? Que você fez a diferença na vida dela de que forma? Então, ela pega a sua mão, te dá um abraço bem forte. Aos poucos ela vai te soltando e vai se encaminhando para a porta. Você nesse momento está refletindo sobre as palavras dela, sobre tudo que ela te falou, sobre a importância que você teve na vida dessa pessoa. Então, a terceira pessoa bate na porta e vai caminhando na sua direção bem devagarzinho. Ela tem um olhar sereno, ela tá com o coração em paz. E aí ela senta no cantinho da sua cama, te dá um beijo, um abraço bem forte. E ela fala: minha querida, pode descansar em paz. Vá com o coração tranquilo, pois você foi uma ótima, pois nesse mundo você fez. E aí, com a maior calma, ela te abraça, respira fundo e ela está indo embora. É a última pessoa que você viu antes do seu último suspiro. Quero que você respire fundo, puxe o ar e solta devagarzinho. Agora eu quero que você reflita sobre o que essas pessoas te disseram. Abra os olhos bem devagarzinho e anote. Anote o que essas pessoas disseram para você. E quando você se sentir confortável, pode voltar aqui e me dar um sinal de que a ferramenta foi concluída. Eu quero que vocês anotem o que essas pessoas falaram, o que vocês gostariam de ser, pelo que vocês gostariam de ser lembradas. Se alguém quiser compartilhar aqui, pode subir no chat, para eu saber como é que foi. Respira fundo e vai voltando. E aí, Ju? Como é que foi? A Cida voltou, Valquíria voltou. Alguém quer contar como é que foi? O que vocês sentiram? Como é que foi esse momento de pensar? A Ari falou que sempre se emociona. É emocionante a gente pensar no nosso último dia, né? Mas a gente não pode esperar que chegar nesse último dia para de repente pensar que a gente podia ter sido, que a gente podia ter feito. A Fran chorou rios, a Fran. É uma ferramenta que mexe bastante, porque pensar no nosso último dia e nessas pessoas, isso mexe muito com a gente. Mas eu espero que isso tenha dado pelo menos uma ideia para vocês sobre o propósito. Mistura de sentimentos e alegria. E eu quero que vocês reflitam se vocês estão vivendo esse propósito, se vocês estão acordando e dormindo todos os dias pensando nisso que vocês querem ser, pelo que vocês querem ser lembradas. É nisso que a gente tem que trabalhar. Acho que esse exercício
talvez seja até o primeiro, o caminho até pra você descobrir o seu eu, né? Esse primeiro aqui, do eu. O primeiro do eu aqui, né? Então, porque ela traz muito o seu propósito, pelo motivo pelo qual você quer ser lembrada. A Fran falou que é muito grata. Ah, Fran, eu que sou, viu? Então, a gente tem 45 minutos de live. Se vocês quiserem falar alguma coisa, eu tô aqui, senão a gente encerra. Ah, Val falou que amou, que visualizou a família, mãe, filha, esposo e deu mais certeza do que quer. Minha vida em prol da minha família, então mudar de profissão é justamente pra isso. Caramba, fiquei arrepiada. É isso, eu tava conversando, falei que conversei com uma pessoa assim, nessa semana e a gente tem que procurar os nossos porquês, sabe? Ela ia me dando as respostas e eu ia perguntando, mas por quê? Mas por quê? Por quê? Por que você quer isso? E depois acho que a gente tem durante o curso de coaching, a gente fala muito assim, que após uns 4 ou 5 porquês você descobre o verdadeiro porquê. Então aí questionando, eu gosto disso, mas por quê? Eu quero fazer isso, mas por quê? A Val falou que é por causa da família. E eu descobri que muitos dos meus porquês também estão relacionados ao meu sonho de ser mãe. Isso é muito gostoso. Além do meu propósito, do meu eu, né? Eu iniciei tudo isso em busca do meu bem-estar, do meu sonho de ser mãe. E eu percebo que toda vez que alguma coisa interfere, parece que ameaça esse meu sonho, eu reajo rapidamente. Então isso também é um dos meus propósitos. Tá certo, meus amores? Olha, 46 minutos de live. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um post agora e eu quero que vocês comentem como é que foi pra vocês participar dessa live e fazer esse exercício de propósito de vida. E se vocês quiserem ainda falar mais alguma coisa, pode me chamar no direct que a gente conversa, tá bom? Muito obrigada por vocês terem permanecido aqui até o final. E a gente se vê no domingo, no 20 Contacta na Mente, tá bom? Um beijo enorme e boa noite pra vocês.